Veio agora que você que tá com o Fábio quer passar alguma informação. Tem Gray também querendo É, passar mas era informação. É um ele quer passar. visitante só hoje, o Gray aqui. É, que ele quer passar alguma coisa, se você quiser trazer a partir dele. Uhum. 1, 2, 3. Eu já estou aqui para passar a mensagem. Babaquice, a gente não quer. Não estamos aqui para passar a mensagem. Primeiro a gente vai modular para o canal, Fábio, ficar adequado. Grays altos, muito agressivos para vocês, Eu senti. muito dominadores, superiores e, portanto, vocês às vezes são vistos como baratas, outras vezes como algo para ser estudado pela genética, pelo DNA e por esse campo, esses campos eletromagnéticos, essas produções que vocês emanam na presença de outros seres. Vocês conseguem emanar um aparente autocontrole estando com presença de 14 raças em volta de vocês, por exemplo. E qualquer outra raça vai ficar em grupos. Vai encontrar os seus para fazer grupos. O humano parece que consegue ficar no meio de 14 raças completamente diferentes do que é o humano humanoide, de campos eletromagnéticos completamente diferentes, parece que consegue não orquestrar, porque tem que estar muito humano, que vocês chamam de desperto, consciente, né? Mas consegue não se sentir bem ou consegue se adaptar, é isso, se adaptar a essa diversidade. E a gente diz, como assim? Como essa barata consegue se adaptar a todos os meios e parece que ela nunca morre? E por mais que tenha catástrofe ou que tenha venenos, elas estão sempre aí. Como é que o humano consegue se manter em equilíbrio, em vida, até certo ponto está ali, parecendo consciente? E mesmo sendo um estúpido, o humano é um estúpido, basicamente, essa raça, né, atual. Como é que ela consegue parecer tão adaptativa, que é algo de raças com maior coeficiente de autoconsciência? E o humano tem o menor índice de autoconsciência praticamente do que as 14 raças que estão em volta de vocês. Era o que próprio Camila estava sentindo há um momento atrás. Algumas raças não eram só desencarnados. E como é que ela consegue ancorar o campo? Né? Claro que vocês têm todo um hábito, uma autoconsciência, mas o humano em si consegue proezas que para nós é inexplicável. E como é que uma besta consegue realizar isto? Um animal humano. É, vem que é quase que uma habilidade natural do humano, um sentido natural que mesmo ele não sabendo que tá desperto, ele utiliza. Mas como acontece isso no universo autoconsciente, um universo que necessita um nível consciencial para que as coisas estejam em harmonia? Como é que o humano consegue sem estar autoconsciente? Como é que inato, pertence a ele isto que para todas as raças precisa de uma autoconsciência? E o humano é a única exceção, me parece, pelo menos nessa parte do universo aqui, nessas dimensões. Que ele tenha algum nível do oitavo sentido, que é o alto amor. Ele tem algum nível do oitavo sentido para que o nono sentido ele consiga utilizar, que é o equilibrar este campo eletromagnético, para que ele fique, para que ele consiga habitar este campo cheio de seres. Hum.
Ver que estar na Terra é tipo, tem esse contato com o amor, o auto-amor. Você ou alguém sussurrou para nós que o humano encarou o mergulho no buraco negro, a queda dimensional, a mudança brusca para o esquecimento, para perder a autoconsciência, encarou como uma aventura, mesmo depois de ter se tornado um estúpido e continua até hoje como um animal inconsciente, né, que não tem autoconsciência de si, de suas capacidades, de seus sentidos, não usa as suas capacidades e seus sentidos. Como é que uma besta dessa conseguiu encarar a sua realidade como uma aventura e não como uma desgraça quando desperta, não como algo completamente a ser reconquistado com garra, com força, com luta? O humano tem uma derrisão, um alto sarcasmo. Parece que ele encarou todo esse projeto. Quando ele se dá conta, ele leva na boa. Não fica indignado em termos humanos, vamos falar em conceitos humanos, né? Indignação. É que quando ele percebe o projeto, que é o projeto Terra, quase que para ele é um alívio. E quando um arquétipo normalmente percebe o que é ser um arquétipo, existe ainda uma certa resistência no segurar o corpo que se tem. Vem. Sim, você passou que na oitava dimensão o humano se autoprojetou consciente de que iria passar por tudo isso. Não o humano, né? O ser cósmico. E que iria ter vários arquétipos. Era a autoconsciência de todo o projeto na oitava dimensão. E que como nós não temos um acesso a esse início de oitava dimensão, de todo esse projeto de energia matéria, de criação desse universo, a gente não consegue acessar essa leveza, essa alegria de que sabia que tudo isso iria acontecer. A gente não consegue lembrar e sentir isso. E você relatou como um ponto de memória, uma mini buraco negro, uma ponte, né? Uma ponte de Rosen-Einstein que permite com que o humano sinta isso, que tudo estava consciente quando se lançou isso. E então, mesmo o humano continuando uma besta, ele tem no seu íntimo essa sabedoria, mesmo sem saber exatamente o que é essa sabedoria, ele sabe, ele sente, sem poder defini-la, né? Desculpa se cortamos vocês, mas foda-se, você é um animal mesmo, uma barata. Tem algo. Por que tá no campo do Fábio? Ou quer trazer mais alguma coisa? Não, foi mostrado a gente abduzindo você aos 11, a quase 12, 11 anos. Nós abduzimos você, teu corpo energético. Você já foi do nosso grupo, por isso que a gente tratou assim você, Camila. Eu só vim em visita aqui, conforme foi dito. O réptil que estava no campo assistindo tudo isso já há alguns dias. Mas eu não me recordo dessa abdução. Pra mim não faz grande. É isso? Eu tenho algo. Foi um sonho que te abalou um pouco bastante naquela semana, que você recordava, ainda sentia. Você se sentiu inclusive machucada fisicamente, acordou dolorida. Isso a gente não fez por querer, mas aconteceu. Acho que essa recordação é só para pedirmos desculpas com a tua parte energética, porque como você
é uma diplomata cósmica e vivenciou isso, não é que nos sentimos culpados, mas é que só estamos informando que aconteceu isso, e que isso faz parte, que não era intencional. Tudo isso que a gente trata vocês humanos como animais é porque vocês mesmos se sentem assim. Então a gente só se refere com os termos que vocês próprios humanos utilizam com vocês mesmos, sobre vocês mesmos como arquétipo. Por isso que a gente usa esses termos. A gente não despreza nenhuma raça, a gente só despreza as raças que se autodesprezam, como vocês, humanos terrestres. Ressonância que vocês atuam. Pode ser a ressonância que a gente se autodespreza no universo pelo fato de desprezar raças com tão pouco nível autoconsciencial. E o que nós prezamos é a autoconsciência. Então, claro, nós consideramos vocês inferiores porque somos superiores pelo nível de autoconsciência. Só que nós não nos sentimos assim, e vocês que são como baratas no universo se sentem confiantes de si quando conseguem ter uma epifania, como é dito na Terra, um momento de conexão com este todo, e a gente ainda não consegue ter isto. Então, vocês sendo baratas, têm relâmpagos, relances de oitava dimensão, do que vocês chamam de oitava, e a gente nem tem relance disso que a gente desconhece. Então, não sei se é inveja, se é raiva, se é incoerência, mas, porque isso é muito humano, mas é incompreensão, no fundo, em relação a vocês. E vocês não têm como ensinar a gente, porque uma raça sem autoconsciência não tem nada para ensinar para ninguém. Por isso que o humano é tão rebaixado no universo, apesar de ser admirado de alguma maneira, devido a isso que foi tratado hoje, essa capacidade de se sentir o todo em alguns fragmentos mínimos, muito efêmeros da sua existência, em terceira dimensão, e até se acreditar como um selvagem da terceira dimensão, um selvagem das dimensões terceira, quarta, quinta, sexta. Se humana é barata, uma barata, o que vocês fazem com baratas quando quando abduzem elas? Qual a tentativa? Qual o sentido? Ou tem baratas específicas que vocês abduzem? Estudamos as suas emoções no teu exemplo, estudamos a parte do teu timo que ainda estava ativa, como final de adolescência, e como você produzia hormônios multidimensionais. Os hormônios atuavam em quarta, quinta, sexta dimensão, conseguia se sentir, parece, pelos nossos cálculos de aparelhos, que vocês conseguiam ser sentidos por consciências de sétima dimensão, o hormônio que produziam nessa fase de meio de puberdade, começo de adolescência mais avançada ou juventude, depende aí do ser humano. Então você conseguia produzir algo que chacoalhava o campo eletromagnético, exagerando de todo o universo com o teu timo. E um pouco a tireoide também. E para um ser que é uma barata, que não tem consciência, a gente vai estudar porque a própria barata não consegue se estudar, nem sabe o que é praticamente o timo e para que serve. Não é o caso mental, é que você pode ter acesso ao que é, mas as raças costumam estudar as coisas, dissecar as coisas, mesmo os órgãos de si mesmo se elas usam, elas nomeiam, todas as raças são autoconscientes, porque são estudiosas, são conscientes de todos os aspectos. Vocês não estudam, sabem que são ignorantes, gostam de ser ignorantes, a maioria, e mesmo assim
conseguem feitos que nem se dão conta. Então a gente vai estudar, claro, sim. Acho que foi respondido, não foi? Uhum. Todos os adolescentes têm essa possibilidade ou adolescentes específicos de balançar o universo? Todos. Todos. Na Terra, todos. Os conscientes são mais apreciados, os que têm um mínimo de consciência das suas capacidades, mesmo duvidando, mas quando afirmam algo e sentem emotivamente, conseguem ser sentidos por todo o universo. Um indivíduo com vários hóspedes e zeladores, mas mesmo assim, um indivíduo consegue enviar campos taquiônicos por todo o universo, ou desviá-los, recriá-los, transformá-los. Isso é uma potência, uma tecnologia que nos interessa. O que vocês fazem com essa potência e tecnologia? Conquista planetas, dimensões, sabedorias, estudos, conhecimentos. Vivemos com ela, nos aperfeiçoamos com ela, evoluímos. Vocês acessam dimensões mais sutis com essa tecnologia? Conseguimos, como sondas, receber ecos, sensações, receber estímulos, como vocês enviam sondas pelo universo. Sim, conseguimos ter uma resposta de dimensões mais sutis, vamos dizer assim. Vocês procuram a perfeição? Perfeição não, nós não somos tão primitivos assim para procurar a perfeição. Isso Aí, são raças muito primitivas que procuram a perfeição, porque nós temos uma certa perfeição já e procuramos aprimorar e desenvolver outras coisas que ainda não temos. evoluir? Exato, perfeito. Fábio, tem alguma coisa para contribuir? Trazer? Não, eu estou. Ele está dizendo para relatar isso que eu estou mostrando para Fábio. Nós queremos abrir portas. Isso é evoluir, é conquistar coisas ou algo novo que ainda não ativamos. Portanto, queremos abrir portas e o conhecimento, todo tipo de conhecimento, de experiência leva a isso. Então, somos sim desbravadores. E a troca e, e esse desenvolvimento através da troca dos sentidos cósmicos para vocês não é válido? Desbravadores, custe o que custar. Aí eu acho que já tua pergunta já vai ser mais refinada agora, a partir do que eu falei. Que o Fábio não disse. Nós somos abrimos portas, queremos e somos desbravadores, custe o que custar. Vocês não estão interessados em trocar, mas sim em explorar e desbravar, mas não sobre a troca do conhecimento ou do que vocês têm com outras raças ou outros seres. Ou isso já existiu. Pela experiência empírica, concreta que temos no universo, o que nós fazemos é uma espécie de troca. É considerado uma troca. Abduzimos você, jovem, estudamos a partir do que você produziu e para você, na tua realidade, alguns anos depois, você tem o direito de vir conversar comigo e adquirir um conhecimento de forma concreta, clara, precisa, através de um diálogo. Então, o que fizemos com você, somos obrigados a nos tornarmos transparentes para você e você pode fazer com a gente. Isso é uma troca. Esse é um exemplo de troca. Para quem está consciente, descobre tudo na Terra. Quem não está consciente, não
pega de volta a capacidade que tem de trocar, fazer diplomacia ou adquirir conhecimento cósmico com as raças, porque se acredita uma barata. Então, o ser humano não merece as trocas que tem. Tem que ser mesmo utilizado como uma cobaia de laboratório. Qual a relação de vocês com Mercúrio? Ele nos envia dados, informações, ele mantém a pessoa num nível, o sangue, em termos humanos, suficientemente poluído para que possamos receber dados e informações, identificar onde se encontra o ser, não geograficamente, né, mas frequencialmente. E também aquelas emanações que vocês estavam tentando nomear, que vocês ainda não encontraram um nome, que é o do oitavo sentido, que é quando você tem autoconsciência de si e você emana partículas amorosas, que vocês chamam. Então, este era as respostas, os estímulos que tínhamos a partir do Mercúrio, da presença do Mercúrio. Não controlávamos o Mercúrio, porque já foi adquirido, só estava estancado, estocado no corpo energético de Camila, mas conseguimos ter acesso às sensações dela e influenciar de alguma maneira, ler os dados e as informações e mantê-la num certo nível quanto ao oitavo e nono sentido, conforme foi descrito durante esta sessão. Tem mais alguma informação que deseja compartilhar ou sente que precisa? Sim, o Fábio disse para a gente só deixar claro que Mercúrio bloqueou o teu nono sentido em segundo nível, conforme foi falado hoje. E, obviamente, atua alto, não sei o que, porque é um termo bem humano, aceitação, né? Algo assim. Fábio, deseja fazer alguma pergunta? Fábio pergunta por que parece que tem um certo prazer em chamar o humano de barata. O próprio humano tem esse prazer e eles se aproveitam deste prazer para chamar o ser humano de barata e sentir o prazer que o humano sente, mesmo que é um humano com muitos arquétipos, né? Entender essa relação de comunicação e de eflúvios hormonais, de pacotes de dados e de energias que dão retorno e prazer às raças, em identificar como o humano se identifica. Nós respondemos que essa característica é devido às raças serem autoconscientes. As raças, os arquétipos, nós como greys altos, de uma certa tendência, não é um grey básico como vocês conhecem, né? Dos cafundós, palavra bonita, humana, dos cafundós de Orion. Nós temos esse prazer, e muitas raças têm esse prazer, porque a autoconsciência é o que identifica um arquétipo, o que identifica a sua tecnologia, suas habilidades, sua história. É o prazer de sermos nós. E quando encontramos uma raça que não tem o prazer de ser quem ela é, porque sequer sabe quem ela é, ao vivenciar essa raça que se sente inferior e dizer para ela, você se sente uma barata e ainda tem prazer de ser humana, ridícula, limitada, e acha ainda isso maior barato.
e não quer olhar para quem vocês são e a realidade e do mundo. E foda-se se eu ficar 1 milhão de anos vivenciando dentro de um videogame, porque minha consciência é eterna e infinita. Então, geralmente o humano nem sabe que a consciência é eterna e infinita, mas tem essa sensação de que ele não é tudo isso, por isso que ele pode vivenciar isso. Ele não é só isso, por isso que ele pode vivenciar tudo isso. Só que ao mesmo tempo ele vive comprimido, esmagado, ansioso, angustiado, sentindo essa falta de ser ele mesmo. E quando a gente coloca que vocês são assim, por serem assim, se sentirem assim, e brincarem de querer ter o prazer de serem baratas, mesmo que no fundo sabe que não são, mas vivem como baratas atrás de dinheiro, de saúde, de amigos, migalhas de amor, de sexo, de comidas, de aditivos falsificados como aromatizantes, e se sentindo ainda tecnologicamente avançados, com migalhas artificializadas, sendo que vocês têm pineal, hipófise, têm tireoide, vocês têm sentidos e capacidades. É completamente absurda a situação, mas nós não consideramos absurdo. Só que esse caos de incompreensão do humano nos dá prazer de nos referirmos a vocês como cobaias de um laboratório. Nos faz sentirmos mais nós mesmos, mais arquétipos conscientes. Nos faz sentirmos dominantes da quarta, quinta, sexta dimensão. Nos faz sentirmos sendo essas dimensões. E vocês, dormidos, adormecidos, é aquele olhar de indiferença ou de compaixão daquele animal que está ali dormindo e não tem consciência nenhuma dos prazeres que podem ter na vida, dos sentimentos reais, não é esses reativos que vocês têm enquanto humanos de terceira e quarta dimensão terrestres que se acreditam ser. Então, como pode algo tão belo viver no lodo das suas migalhas e ainda considerar isso às vezes risível ou não se dar importância a ser quem se é? Então, quando colocamos essa situação na cara do humano, sentimos um certo alívio, um certo prazer de sermos sinceros, transparentes e ainda continuarmos sendo mestres de vocês, sendo os cientistas e vocês as cobaias. Isso dá um certo orgulho para as nossas raças, nos faz sentir mais seguros de si. Não temos medo de vocês que têm tantas capacidades e não as usam. Ainda bem que vocês não ensinam a outras raças tudo o que vocês podem, porque senão seríamos dizimados por algumas raças. Então, a gente, de alguma maneira, se sente superior, acima, ou mais complexo que vocês, ou mais atuantes no universo. E vocês são aqueles restos que ficam nas águas, nos rios, nos mares, depois de uma enchente. E parece que se contentam com isso. E lá isso nos traz uma certa admiração por nós mesmos. Não desprezamos vocês, mas nos admiramos neste universo. Espero que tenhamos respondido uma pergunta particularmente complexa, mas que vocês da TPC compreendem. Compreendem a resposta, né? Sim, respondeu pro Fábio. A estilo do Fábio. A pergunta foi dele. Sim, ótimo. Sente de mais alguma coisa? Temos mais 2 informações
que só passaremos a partir de perguntas, mas estamos encarregados de passar. Vocês, enquanto arquétipos Greys altos, qual é o objetivo? Ia trazer de essência, mas o que vocês querem sim conquistar, sim avançar, sim evoluir. Mas qual a essência do objetivo? O que faz vocês avançarem ou o que faz vocês evoluírem? Superar a nossa própria raça. Superação. Então vocês não se amam. Ser mais do que somos, muito mais do que somos, até nos transformarmos completamente no que não sabemos que ainda que somos, mas que podemos ser. Superar tanto, evoluir tanto, avançar tanto em tecnologia até nos transformarmos em algo totalmente diferente, maior, mais amplo, mais poderoso e completo em si. Se isso não é auto-amor, me desculpe, mas Se você para nós isso é o auto-amor. Isso é o amor. evoluir é porque não estão gostando do que são. Claro, não somos lixos nas marés que ficam por aí e não evoluem, não se transformam e que são os mesmos no mesmo holograma, com os mesmos corpos em diversas existências e realidades e que sequer se dão conta dos seus corpos. A gente só pode responder isso comparando com a realidade de vocês, humanos terrestres medíocres. Por que a comparação? Por que a necessidade de comparação? Porque, de nosso ponto de vista, estamos lidando com vocês que assumem arquétipos humano, terrestre, cósmico. Portanto, a comunicação ela é mais rica e produtiva quando estabelecemos comparações que são imediatamente compreendidas e assimiladas. Se formos comparar a nossa atitude de evolução com aviário, com certos tipos de draconianos, é diferente e não tem tanta carga emocional quanto tem para um humano essa compreensão ou essa resposta. Então, ao produzir uma referência bem compreensível para o humano, ao mesmo tempo a gente já produz um estímulo no humano que nos alimenta, vamos dizer assim. Como eu equilibro o mercúrio que está no meu campo, no meu corpo? Deveria ter perguntado para o réptil. Ah, verdade. Eu vou contar de 1 até 3 e o Fábio vai retornar ao centro, sua assinatura energética. A resposta correta é sendo você a resposta que podemos lhe dar. Vocês não passaram todas as informações? Tem mais alguma? Não, a resposta para não precisa mais conviver com esse metal pesado em seu organismo multidimensional é ser você, e ao ser você, você encontra um mecanismo pessoal teu, específico, de dissolver isto e transformar esta experiência na sabedoria adquirida, numa experiência agradável e escolhida por você mesma desde os 11 anos de idade, quando começou a implantar vários mercúrios dentro de você, vários estoques, devido aos elementos que vocês utilizam na Terra em quarta dimensão e material concreto de terceira, obviamente. O Mercúrio foi programado por nós na quarta dimensão.
chegou até vocês, na terceira chega até vocês pelas programações que o sistema, não convém usar essa palavra, o Fábio falou, é o sistema de SAUDE implanta nos estudantes e nos profissionais da área. Foi exatamente o sistema que implantou. O arquétipo é os arquétipos envolvidos nisso. E para nós é um mero estudo. Em nenhum momento em seu ser cósmico poderia ser abalada ou sofrer qualquer dano. Você é um ser que não tem do que ser atingida, reclamar, lamentar ou justificar sua presença na Terra como algo dolorido ou ser vítima, porque você vem em condições de trocar comunicação de igual para igual com qualquer raça, qualquer dimensão ou densidade. Só que para isso foi necessário e está sendo realizado um maior autoconsciência de si, através da prática, obviamente, através do que vocês chamam o viver holístico. Posso passar para o Fábio? Tem mais alguma informação que deseja trazer? Gostaríamos de insultar mais vocês, de falar palavrões ou de colocar vocês bem embaixo, porque parece que assim conseguimos estimular algumas pessoas a rirem disso tudo e à noite sonharem e acordarem, despertarem. A TPC sabe que esse é um meio que os humanos utilizam para despertarem. Eles tiram muito sarro quando se fala de alguns temas e à noite eles vão direto pesquisar inconscientemente durante o seu sono sobre a presença extraterrestre, sobre as dimensões, os arquétipos, suas próprias energias e seus sentidos. Por isso que qualquer informação ou qualquer piada não deve ser perdida, porque é assim que o humano alimenta seus estímulos multidimensionais de forma inconsciente e assim vai despertando a sua realidade de cósmico em presença de Gaia. Ok, Camila. Vou contar de 1 até 3 e o Fábio vai retornar ao centro, sua assinatura energética. 1, 2, 3.